A história começa antes da criação. No início de tudo, havia o vazio e havia o caos. Havia a desordem e havia o desequilíbrio. As profundas trevas da escuridão do vazio e as luzes formadas pelo Big Bang. Do meio desse caos se formaram as almas. E como tudo nesse universo, as almas também tinham uma dualidade. Algumas almas passaram a devorar as outras. E esse canibalismo deixava as almas um pouco mais fortes. Essa energia espiritual de que as almas eram feitas seria conhecida futuramente como Reiatsu. Salve fanáticos em Bleach e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você gosta de Bleach e quer ver o resumo completo da história desde a criação das primeiras almas e dos primeiros Hollows, se inscreva nesse canal e bem-vindo à família Anime no Kokoro. E algumas almas tinham uma fome imensa por Reiatsu. E estas almas, canibais e famintas, foram conhecidas como Hollows. E os Hollows continuaram devorando as outras almas sem nenhum controle. O seu apetite era infinito. E o número, a quantidade de almas que existia também. Com o passar do tempo, as almas dos Hollows, que tinham devorado muitas outras almas, começaram a ganhar formas e tamanhos diferentes. E essas novas formas são simplesmente a condensação do poder de diversas almas. A concentração desse poder foi conhecido como uma das primeiras formas de Hollow que existe. Um Hollow gigantesco, que futuramente seria nomeado como Menos. Este é o que nós podemos chamar do dinossauro do mundo dos Hollows. Um Hollow ancestral e extremamente poderoso, além de gigante, capaz de controlar a Reiatsu e lançar ataques extremamente poderosos com ela, como por exemplo o Zero. E uma entidade, um ser sem explicação, que veio do nada, existe, sempre existiu e sempre existirá. O juiz de todo o universo. Um ser de dimensões e poder tão único que jamais pode ser explicado. Ele partiu esse Menos em vários pedaços. Em tantos pedaços que poderíamos confundi-los com grãos de areia. E ele o espalhou, trazendo assim novamente o equilíbrio, aquilo que seria o início de tudo. E assim este ser que tinha um tamanho simplesmente impossível de ser medido, se tornou o rei de todas as almas. Esse Menos, que havia devorado uma quantidade absurda de almas, agora estava dividido em pequenas partículas. Essas partículas formariam o que nós conhecemos hoje como átomos. Partículas de Reiatsu espalhadas por todo o universo, que com o tempo, com as transformações químicas e físicas e com as suas próprias singularidades, foram se tornando a matéria, desenvolvendo calor, explodindo, se transformando e se materializando até se formar. Até que um dia, essa matéria tinha tomado forma e se organizado em formas de galáxias, constelações, planetas e sistemas. Entre eles, um sistema solar. E nesse sistema solar, um planeta Terra. Um planeta Terra que abrigava muitas almas. Almas de humanos e almas de Hollows. Todas feitas exatamente da mesma matéria, do mesmo princípio e tendo vindo da mesma origem. Mesmo assim, cada uma com seus próprios detalhes. E os humanos foram os seres vivos mais abençoados pela Reiatsu, porque eles eram capazes de evoluir, até chegar ao ponto que eles conseguiam andar, falar, ter consciência e sentimentos. Eles eram a expressão máxima da consciência da Reiatsu, agora dividida em pequenos pontos de luz, cada um com a sua própria consciência. E do outro lado da balança, do equilíbrio espiritual, haviam também os Hollows. E à medida que o tempo passava, os humanos aprenderam a controlar e dominar a Reiatsu, descobrindo lentamente em um processo muito duro como funciona as regras. Os seres humanos que não são purificados têm grandes chances de se tornarem Hollows em um determinado período de tempo. E assim os Hollows começaram a ser caçados e eliminados. E logo, esses caçadores que utilizavam Reiatsu formariam uma organização. Eles seriam os primeiros Shinigamis, aqueles que defendem a humanidade e a protegem, usando o poder da sua Reiatsu. E entre as diversas formas que existem de manipular a energia espiritual, uma delas, e a que ficou mais usada e mais conhecida, é a Zanpakuto, uma espada capaz de controlar e dominar um espírito, e se unir e evoluir junto com o seu portador. Assim, os dois feitos
feitos exatamente da mesma matéria já não podem se dividir. Não sabemos exatamente onde começa a Zanpakuto e onde termina o Shinigami. Eles são praticamente uma coisa só. E com essas armas extremamente poderosas e eficazes nas caças aos Hollows, os Shinigamis montaram uma organização extremamente complexa, com níveis, hierarquia e uma organização gigantesca. Ali seria os primórdios da Sereitei e da Soul Society, a Sociedade das Almas. Entre os humanos também tinham aqueles que conseguiam dominar a energia espiritual. Um dos mais famosos eram os Quincies. Uma outra denominação de humanos que conseguiam dominar a energia espiritual eram os Fullbringers. Cada um à sua própria maneira capaz de dominar a Heiatsu, controlando e manipulando a energia espiritual. E o Rei das Almas, aquele que detém todo o poder de controle da Heiatsu, destruía tantos Hollows quanto ele achava necessário para proteger a raça humana e para cumprir os seus próprios planos e objetivos. Então, os 5 seres mais poderosos do mundo que estavam abaixo do Rei das Almas decidiram se unir e formaram uma aliança. E esta é a aliança dos 5 fundadores. E eles, assim como o Rei das Almas, queriam ditar o destino do mundo, decidir o que seria feito e como seria feito. Afinal, eles eram extremamente poderosos e o destino do mundo estava na mão deles, dependendo das atitudes ou escolhas que eles tomassem, e isso seria absoluto. E foi nessa época que foi criado um lugar de tormentos e dor, um lugar para onde todas as almas malignas seriam enviadas. Esse lugar é conhecido como Inferno. E estes 5 nobres acabaram por fundar a organização que existe atualmente. Uma organização criada para purificar, eliminar ou exterminar os Hollows ou espíritos malignos que quebrem qualquer uma das regras impostas. Essa organização foi conhecida como Vida e Morte. Até esse momento da história, tudo que existem são espíritos em uma sociedade feita apenas de Heiatsu. O que eles decidiram criar foi muito mais do que isso. Eles decidiram criar a diferenciação entre vida e morte, a separação entre aqueles que estão vivos e conscientes e aqueles que vão morrer e partir finalmente para o mundo espiritual. É como se o mundo dos vivos fosse uma capa, um tecido que cobre o mundo espiritual e fica um pouco acima dele. E aqueles que morrem passariam a ter acesso ao mundo espiritual. E para cumprir na totalidade o plano de divisão entre vida e morte, criando assim o mundo humano e o mundo espiritual com uma verdadeira divisão, eles precisariam, além do poder que eles tinham, também o próprio poder do Rei das Almas. Um poder de uma divindade suprema que fosse capaz de dividir toda a matéria do universo em 2 dimensões semelhantes, porém cada uma funcionando à sua própria maneira e às suas próprias regras. E assim, esses 5 seres poderosos foram até o Rei das Almas para saber se ele faria essa divisão. A princípio, o Rei das Almas foi contra todo esse plano, mas ele acabou caindo em uma armadilha dos 5 e foi selado e dividido. Nesse selamento, era possível extrair o poder do Rei das Almas e usá-lo como bem quisesse. E assim eles fizeram, e usaram o poder de um ser praticamente onipotente para dividir o mundo entre os vivos e os mortos. Usando a totalidade desse poder enorme como alicerce, foram criados 3 mundos paralelos em 3 dimensões, que existiam ao mesmo tempo no mesmo lugar, porém cada um às suas próprias condições. O Ecomundo, o mundo onde vivem os Hollows, o mundo humano e a Soul Society. Cada uma dessas 2 dimensões podem ser acessadas por portais ou condições especiais de cada uma delas, criando assim o ciclo da vida, onde era possível controlar de uma forma mais simples a proliferação e maldade dos Hollows. No mundo humano, as pessoas viveriam em paz e quando elas morressem, elas precisariam ser purificadas por um Shinigami ou em determinado período de tempo, a corrente do seu peito que tem alguns gomos perderia gomos até abrir um buraco no seu peito e isso formaria um Hollow. Neste caso, esse Hollow precisaria ser purificado ou eliminado. Os Hollows viveriam no Ecomundo e não deveriam encontrar nenhuma forma de invadir e atormentar o mundo humano. E os Hollows que fossem eliminados não voltariam para o Ecomundo, mas iriam para o Inferno. E assim, entre os caçadores de Hollows também havia diferenciações de pensamentos. Os Shinigamis acreditavam que os Hollows deveriam ser eliminados e os Shinigamis acreditavam que eles precisavam ser purificados. Essas diferenças de pensamento também gerou conflitos
conflitos internos entre os caçadores de Hollows. E essa armadilha que foi usada para selar o Rei das Almas e utilizar o seu poder é conhecido como o pecado original. E a Soul Society foi crescendo e evoluindo. Junto com essas evoluções surgiram pesquisas científicas, onde alguns Shinigamis faziam experimentos com Hollows. A Hollificação era a tentativa de extrair o poder da alma de um Hollow e colocá-lo em um Shinigami. Esses experimentos, apesar de serem proibidos, eram sempre realizados. E os Shinigamis se dividiram em esquadrões que eram liderados por um capitão e por um vice-capitão. Este era conhecido como o Gotei 13. E entre eles havia um que ficou conhecido na sua época. Ishin era um capitão do Gotei 13 que não gostava de seguir as regras e visitava o mundo humano sem dar satisfações ao seu comandante Yamamoto. E à medida que a história vai evoluindo, você vai se inscrevendo nesse canal para receber mais vídeos de Bleach. E do outro lado, no mundo humano, no meio dos Quincy's, estava Masaki, que já estava com um casamento praticamente arranjado com outro Quincy para continuarem a linhagem de sangue puro real, ou seja, um casamento e um filho arranjados para que o sangue puro Quincy continuasse prevalecendo. Os Quincy estavam praticamente em perigo de extinção e por causa disso eles controlavam muito bem os bebês que iam nascer e como iam nascer e de quem iam nascer. Por isso, quebrar essas regras era algo completamente proibido. Quando Masaki sente duas fortes Heiatsus colidindo, ela decide ir até lá ver o que está acontecendo. Então ela acaba salvando Ishin de um Hollow e os dois passam a se conhecer. Naquele momento, os dois se lembram do forte preconceito que os Shinigamis têm pelos Quincy's e do preconceito que os Quincy's também têm pelos Shinigamis. Nesse encontro, quando eles se conhecem e um salva a vida do outro, eles finalmente veem que esse preconceito é uma grande tolice. E essa menina Quincy não conseguia tirar mais aquele Shinigami da sua cabeça. Ela passava o dia todo pensando nele. Isso era o que seria o mais proibido de todos os amores. Um certo dia, enquanto ela caminhava e conversava com os amigos, de repente ela se sentiu tonta ao passar por Urahara e desmaiou. Quando ela acordou, despertando, ela disse que estava bem. Então abre-se um buraco no peito dela. Ela está passando por um processo de hollowificação. E ela acabou indo parar na loja de Urahara para ser tratada. Esse era um ex-Shinigami que participou de vários experimentos proibidos com Hollows. E por causa disso acabou sendo expulso de lá. Ele, como cientista, criou corpos artificiais para ele e passou a viver tranquilamente no mundo humano. Urahara revela que esses experimentos feitos com Hollows originalmente eram para aumentar o poder dos Shinigamis. E embora o projeto tenha evoluído bastante para Shinigamis, ele nem estava completo, nem mesmo para Shinigamis, muito menos para Quincy's. O processo nos Quincy's era totalmente diferente. E a condição para que ela ficasse bem de volta e o processo do Hollow não tomasse conta dela, fosse que Ishin desistisse de ser um Shinigami e abrisse mão de todos os seus poderes, se tornando assim um humano normal. E assim ele abriu mão de todos os seus poderes para salvar a vida dela. E daí nasceu um grande romance. E eles tiveram um filho que herdaria todo o legado das duas raças. O nome dele era Kurosaki Ichigo. Ichigo, no passado, ainda criança, viu sua mãe morrer por um Hollow. Suas memórias ficaram um pouco confusas depois desse incidente, mas ele sempre manteve a determinação de proteger as pessoas. E ele também via espíritos. Sempre viu. A sua energia espiritual sempre foi ativada para entrar em contato com um outro mundo. Ichigo sempre quis defender as pessoas e um dia a sua casa foi atacada por um desses Hollows. O Hollow pegou a sua irmã e quem aparece é uma Shinigami desastrada que não conseguiu derrotar facilmente o Hollow. Rukia é apresentada e ao sofrer um ferimento do Hollow, ela acaba vendo a necessidade e a força de vontade, a determinação que Ichigo tinha de defender a sua família. Então ela transfere os seus poderes para Ichigo. E ele, já com a sua herança, Quincy e Shinigami, se transforma com uma gigantesca espada na sua primeira forma de Shinigami. Assim, Ichigo facilmente derrota o Hollow. Nos livramos de um problema e entramos em outro. Agora, Rukia não pode voltar para a Soul Society porque está sem sua energia espiritual. E ela vai se recuperar na casa de Ichigo. Com isso, ela usa um dos corpos artificiais para viver como uma pessoa normal no mundo humano.
e assim aguardar que a sua energia se restaure para ela conseguir voltar. E durante a sua estadia na casa de Ichigo, Rukia ensinou ele a como ser um substituto Shinigami e a como caçar os Hollows no lugar dela. As intenções de Rukia aqui é que a Soul Society não descobrisse o que aconteceu, nem que ela tinha passado os poderes dela para um humano vivo. Afinal, isso é extremamente proibido e punível com a morte. Ichigo não acha isso nem um pouco estranho, porque ele desde criança sempre viu espíritos e ele está achando essa situação muito interessante. Ele sempre quis defender as pessoas e agora ele tem poder para isso. E a Rukia tem uma espécie de luva especial que separa o corpo físico do Ichigo do seu corpo espiritual. E no seu corpo espiritual é onde ele tem as suas Zanpakutou e suas roupas de Shinigami e consegue caçar por aí. O seu corpo, em vez de ficar desmaiado ou morto, enquanto ele luta em sua forma espiritual, foi colocado uma das criaturas artificiais criadas por Urahara. Urahara desenvolveu o Gon, que é um espírito artificial muito interessante. Ele pode ser muito chato às vezes, mas também é muito engraçado. E enquanto ele não está no corpo do Ichigo, ele fica em um leãozinho de pelúcia. E aí, tá curtindo o resumo de Bleach? Se inscreva no canal e deixa aquele like, porque nós ainda vamos trazer muito mais conteúdo aqui nesse canal. Ichigo tem 3 amigos muito próximos que foram influenciados pelo seu próprio poder espiritual e também tem alguns certos dons naturais, como Ishida, por exemplo, que é um Quincy. Orihime, Inoue e Sado Shade. Eles têm as capacidades de controlar e manipular a energia espiritual à sua volta. E morando dentro do guarda-roupa de Ichigo, Rukia, com o passar do tempo, percebe que seus poderes estão demorando tempo demais para retornar. E no dia do falecimento da sua mãe, todos os anos, Ichigo tira um dia de folga em respeito ao falecimento da sua mãe. E nesse dia, em especial, ele encontra o Hollow que assassinou a sua mãe, o Grand Fisher. Chega a ser uma batalha mais difícil para Ichigo, pois é uma batalha por conta da honra da sua mãe. E nesse meio tempo, um Shinigami é enviado da Soul Society para investigar o motivo pela qual Rukia está demorando a retornar. E este Shinigami era seu irmão adotivo mais velho, Byakuya. E com isso, ele descobre o crime gravíssimo que ela havia cometido em transformar Ichigo um humano comum em um Shinigami substituto sem a autorização de ninguém. Não é uma batalha muito fácil, mas podemos considerar que essa foi uma das grandes vitórias de Ichigo sobre o Hollow que matou sua mãe. Rukia então foi levada para a Soul Society e vai ser executada. Ichigo tenta lutar, mas ele vê que o nível de poder dos Shinigamis é extremamente diferente do dele. Ele não consegue salvar Rukia e eles levam ela embora. O único crime que a Rukia cometeu foi transferir os seus poderes para um humano. Porém, isso pode trazer realmente várias complicações, pois se o humano decidir usar os seus poderes para o mal, isso pode gerar uma grande bagunça em todo o mundo humano. Então, por causa disso, por causa de quebrar essa lei e essa regra, Rukia é condenada à morte. Quem começa a treinar para salvá-la é Ichigo. Ele quer devolver o favor de ter sido salva por ela e quem vai ajudar no seu treinamento é Urahara. Urahara antigamente era um capitão na Soul Society e foi banido devido aos seus experimentos proibidos. E notando as várias habilidades que Ichigo tinha, incluindo o seu Hollow interior, Urahara cria um treinamento especial para Ichigo. E ele mesmo se surpreende com a velocidade do aprendizado e o desenvolvimento super rápido de Ichigo. Eles têm apenas 10 dias para treinar, pois essa será a data da execução de Rukia. Encerrando o prazo de 10 dias, depois de muitas surpresas, eles estão prontos para ir à Soul Society e resgatar Rukia de sua pena de morte. E ao aterrissarem dentro do Gotei 13, todos os capitães logo sentem a presença de Ichigo e seus amigos. E com isso, eles começam uma busca para encontrar e destruir os invasores. Assim, então, nossos heróis correm perigo e algumas batalhas começam a acontecer. Ichigo luta contra Zaraki Kenpachi, que o deixa partir. Zaraki desconfia que Ichigo pode ficar ainda mais forte e trazer no futuro batalhas muito mais divertidas. Abarai perde para Ichigo e Aizen, que é um capitão das 13 divisões, aparece morto no meio da Soul Society. Isso deixa todo mundo agitado, incluindo o Yamamoto, que é o comandante das 13 divisões. Várias batalhas entre os capitães começam a acontecer. Então, na Soul Society se instala o verdadeiro caos. Até mesmo os Shinigamis começaram a se enfrentar. O Capitão Yamamoto, então, manda uma ordem direta a todos os Shinigamis para que capturem com prioridade Ichigo e os outros invasores que vieram junto com ele para a Soul Society.
Então Aizen misteriosamente reaparece e revela o seu verdadeiro plano. Aizen queria, de todas as formas, buscar a esfera que estava dentro do corpo artificial de Rukia e com ela dividir o limite que existe entre Hollows e humanos. Com essa esfera criada por Urahara, com experimentos de Hollowificação, ele queria chegar em um outro nível dos Shinigamis. Um outro nível rompendo a barreira que ainda existe entre Shinigamis e Hollows e despertando um poder imenso. Aizen já havia preparado tudo. Como todos confiavam nele, não foi difícil esconder vários segredos, como a fundação do seu reino Las Noches e também a Shinigamização dos Hollows que existiam lá, os Arrancars, que seriam os Hollows que se tornariam semelhantes a Shinigamis e teriam até mesmo espadas. Esses Hollows, graças ao poder dessa esfera, conseguiram romper a barreira entre Hollows e Shinigamis. E se já não fosse um objeto extremamente poderoso, essa esfera também consegue ler o coração do seu portador e materializar os seus desejos mais profundos. Gin e Touzen, dois capitães do Gotei 13, mostram que também estavam ao lado de Aizen na sua conspiração. E utilizando uma técnica de fuga, vários menos aparecem nos céus e eles vão embora por uma barreira impenetrável. Aizen agora e os seus companheiros estão em guerra com a Soul Society. E Aizen foi se assentar no seu trono em Las Noches e conseguiu uma fuga de sucesso para o Ecomundo. Ichigo então agora é reconhecido oficialmente como um Shinigami substituto e um poderoso aliado do Gotei 13. Alguns dias passam e tudo volta ao normal. Ichigo continua caçando os Hollows que estão no mundo humano como um Shinigami substituto, até que ele conhece Hiraku, um Shinigami que também atravessou a barreira entre Shinigamis e Hollows, denominados Vizards. O pai de Ichigo e Urahara já desconfiavam que Aizen estava fazendo experimentos com Hollows e fazendo eles atravessarem essa barreira. É aí, então, que o mundo humano é invadido por seres misteriosos. O Centro de Pesquisa da Soul Society logo identifica que são Arrancars, e entre eles está Ulquiorra e Yami. Sado e Inoue lutam contra eles, mas ficam feridos. Inoue consegue segurar até o momento que Ichigo chega. Até determinado ponto, Ichigo segura essa luta. Então chegam reforços, e entre eles estão Shinigamis, Arrancars e Urahara. Eles finalmente explicam a Ichigo tudo o que está por vir. Ulquiorra e Yami voltam para o Ecomundo e se reencontram com Aizen. Explicam tudo o que aconteceu, porém, alguns Arrancars não gostam do que escutam e vão ao mundo humano tirar satisfações e destruir tudo o que tenha poder espiritual, mesmo que mínimo. Começam várias lutas e entre elas, Ichigo luta contra Grimmjow, um dos Arrancars mais carismáticos de toda a série. Os Shinigamis estavam em desvantagem até que receberam um comunicado. Está permitido a quebra de limites. Esse limitador funciona como uma barreira de segurança que limita 80% do poder dos Shinigamis, para evitar instabilidades desnecessárias no mundo humano. Após essa liberação de poder, vários Arrancars foram facilmente derrotados. Os que restaram fugiram para o Ecomundo. Agora, Ichigo vai atrás de Hiraku para aprender a como controlar o seu Hollow. Ele vai treinar com os Vizards, pois eles passaram com sucesso pelo processo de Hollowificação. Ichigo treina exaustivamente para conseguir dominar mais essa parte do seu poder. Durante o período de treinamento, Yamamoto descobre que Aizen quer tomar o lugar do Rei das Almas, aquele todo e poderoso onipotente que foi selado. Para isso, ele precisa criar a chave do rei, e o maior problema para a criação dessa chave, um dos ingredientes, são 100.000 almas humanas, ou seja, 100.000 pessoas precisam ser sacrificadas. E Aizen descobriu que a cidade de Karakura é o local ideal para criar a chave do rei. E caso ele conclua a criação da chave, a cidade e todas as pessoas que estão nela vão desaparecer. Ao descobrir esse plano, eles também descobrem que tem um prazo de 4 meses, pois Aizen fez a abertura do selo Hogyoku. E isso fez com que a esfera entrasse em um estado de hibernação. Sendo assim, todos eles têm esse prazo de 4 meses para aumentarem ao máximo os seus poderes. Urahara pede para Inoue não treinar, mas Aizen descobre os poderes dela e resolve usá-los. Ichigo continua treinando e muito para conseguir usar os poderes da sua máscara Hollow. Os Arrancars resolvem atacar novamente a cidade de Karakura e Grimmjow vai atrás de Ichigo para buscar vingança. Enquanto isso, Ulquiorra vai atrás de Inoue para levá-la ao Ecomundo. Aizen quer usar os seus poderes de rejeição. Ulquiorra diz para Inoue que ela não tem escolha. Se ela não for para o Ecomundo,
Ecomundo e servir Aizen, todos os seus amigos vão morrer. E ela ainda tem o prazo de 12 horas para que ela possa se despedir de apenas uma única pessoa antes de ser levada. E ela decide se despedir do Ichigo. Yamamoto ordena que todos os Shinigamis que estão no mundo humano voltem para se preparar para a batalha e que esqueçam Inoue. Ichigo, Sado e Ishida ignoram os Shinigamis e as suas regras mais uma vez e vão para o Ecomundo para resgatar Inoue. Quem os ajuda na sua ida até lá é Urahara. Aizen pede a Inoue para mostrar os seus poderes de rejeição, fazendo o braço esquerdo do Grimmjow, que tinha sido arrancado em uma de suas lutas, voltar a ser como era. E Aizen chega a dizer que os poderes de Inoue são equivalentes ao de um deus, pela forma que ela rejeita acontecimentos manipulando a própria realidade. Aizen está maravilhado com os poderes dela. Ichigo e os outros, ao chegarem no Ecomundo, são recebidos por 2 Arrancars, mas derrotam os inimigos sem muito esforço e seguem a jornada para o Palácio Las Noches. Aizen, Gin e Touzen estão esperando por eles no castelo com 10 espadas, os mais fortes entre os Arrancars. Ichigo encontra com 3 irmãos no deserto. Eles são 3 Arrancars que andam juntos e se consideram irmãos. Entre eles tem uma pequena Arrancar bem bonitinha, a Nel, que fica o tempo todo agarrada no Ichigo. Os seus 2 irmãos mais velhos estão jogando jogos pelo Ecomundo e correndo por aí. Apesar dos 3 não terem a aparência de muito fortes, são Arrancars e têm uma personalidade extremamente infantil. Todos eles são atacados pelo Guardião do Deserto e eles ficam em uma posição complicada e se salvam com uma ajuda inesperada de Rukia e Abarai, que também resolveram quebrar as regras e ir para o Ecomundo ajudar. Com um ataque de força bruta, eles conseguem quebrar as paredes e adentrarem no Palácio de Las Noches, com Nel e companhia. E um pouco à frente eles se veem em um cruzamento onde eles têm que se separar e assim fazem. Ichigo é o primeiro a se separar e luta contra um Arrancar. E Ichigo não vê grandes dificuldades em vencer a batalha. Todos eles lutam sem muitas dificuldades, até que Sado se encontra com Noitra, o espada número 5, e Rukia se encontra com a espada número 9. A batalha de Rukia termina com ela levando a vitória, porém ela fica extremamente ferida. Enquanto isso, Ishida e Abarai lutam contra o espada número 8 e enfrentam grandes dificuldades ao tentar enfrentar ele. Isso porque esse Arrancar é um cientista e tem poderes extremamente complicados de lidar. Ele acaba ferindo gravemente os órgãos internos de Ishida e Abarai. Ichigo se encontra com Ulquiorra, o qual ele pensava que era o mais forte de todos os espadas. Mas ele descobre aqui que Ulquiorra é apenas o espada número 4. Então Ulquiorra lança um ataque fatal em Ichigo, e assim ele fica em um estado entre a vida e a morte. Grimmjow, sabendo disso, pega Inoue e leva ela para onde está o corpo de Ichigo para que ela o cure, porque Grimmjow quer a sua vingança, ele quer terminar a sua batalha inacabada com Ichigo. Grimmjow aprisiona momentaneamente Ulquiorra para que ele não interfira na luta. Então Grimmjow ataca Inoue, forçando Ichigo a chegar no seu máximo, até o momento em que ele puxa sua máscara Hollow e a batalha é levada a outro nível. Ichigo estava com a batalha praticamente ganha quando chega Noitra e interrompe a luta. Ele é um espada 5 e a sua força é inacreditável. E a sua pele também é extremamente dura. Noitra luta contra eles e mostra a sua força absoluta. Quem está no meio dessa confusão é Nel, que está sofrendo, vendo Ichigo apanhando muito. Ela chora e não quer que Ichigo se machuque de forma alguma. Então Nel grita e chora e algo acontece. Ela explode e uma grande nuvem de fumaça toma conta de todo o lugar. No meio da fumaça vem uma mulher adulta, com cabelos verdes e com um grande número 3 nas suas costas. Nel era a antiga espada número 3 e agora está de volta para acertar as contas. Ela diz para Ichigo que está na hora dela protegê-lo. Ela libera todo o seu poder, incluindo sua forma desperta, e Nel humilha Noitra, mostrando seu poder insano, até o momento que a sua transformação acaba e ela volta a ser apenas uma criança. Assim, Noitra fica vivo, e quando tudo parecia perdido, Zaraki, Unohana, Byakuya e Mayuri aparecem. Os Shinigamis resolvem entrar no Ecomundo. Byakuya e Mayuri não têm problemas em derrotar seus inimigos. Zaraki começa o combate com Noitra, e a luta fica intensa. Quando Zaraki se dá conta de quão forte é Noitra e o quão dura é a sua pele, Zaraki fica extremamente animado e resolve dar tudo de si nessa batalha. Pela primeira vez, vemos um espada ficar com medo. Ele ficou apavorado por conta desse Shinigami
que estava na sua frente. Por mais que Noitra use seus poderes, Zaraki fica cada vez mais empolgado. Mesmo na sua forma desperta, Zaraki está cada vez mais animado, cada vez mais feliz. Zaraki Kenpachi, durante o combate, vai aprendendo a força exata que ele precisa colocar nas suas Zanpakuto para cortar a pele de Noitra. E ele vai se adaptando. O verdadeiro monstro dessa luta não é o Hollow arrancar, e sim o Zaraki. Stark, o espada número 1, aparece e leva Inoue até Aizen. E ele simplesmente diz que ela sempre foi uma isca. E com essa estratégia, eles conseguiram desproteger a cidade de Karakura. Com vários Shinigamis presos no Ecomundo, o mundo humano ficará ainda mais fácil de ser atacado. Porém, o capitão Yamamoto já havia designado outros capitães e tenentes para ficarem de prontidão no mundo humano. E para evitar que a cidade de Karakura sofra as consequências e se torne um verdadeiro campo de batalha, Urahara retorna ao setor de pesquisas do Soul Society e consegue criar uma réplica perfeita da cidade e levá-la a um lugar seguro, colocando todos os seus habitantes em um sono profundo. Aizen sai do Ecomundo e deixa Las Noches aos cuidados e na proteção de Ulquiorra. Ichigo e os demais vão atrás de Inoue, que está com Ulquiorra. Ele diz que apenas interessa para ele defender Las Noches. Enquanto isso, no mundo humano, Yamamoto prende Aizen, Gin e Touzen em uma gaiola de fogo, segurando-os, tentando ganhar algum tempo. Os espadas já compreendem que a cidade é apenas uma réplica e que possui 4 pilares que mantêm a cidade. E aí o espada número 2 dá ordem para que destruam os pilares. Porém, cada um dos pilares está sendo protegido por Shinigamis. Yamamoto pede para que todos os Shinigamis que estão ali deem a sua vida para assegurar que ninguém passe por eles. E assim eles fazem, levando as lutas extremamente a sério. Todos os guerreiros estão batalhando contra Aizen, para impedir que ele consiga o seu plano de chegar até o rei. Enquanto isso, Ulquiorra luta contra Ichigo no Ecomundo. Uma luta que já não estava fácil, pois a diferença entre ambos é gritante. Fica ainda mais complicado quando Yami aparece para ajudar Ulquiorra. Apesar de Ishida aparecer para ajudar Ichigo, ele acaba se posicionando para proteger Inoue. E assim, Ichigo é forçado a dar o seu máximo nessa batalha para conseguir vencer e proteger os seus amigos. Ele está realmente em uma situação muito complicada. Seu poder máximo já não é suficiente para vencer essa luta. E Ulquiorra usa a sua transformação, liberando ainda mais poder e aumentando a distância e o nível entre os dois. Essa forma de Ulquiorra é a Resurrection, uma transformação que apenas o Espada 4 possui. Depois de mostrar sua nova forma, Ulquiorra abre um buraco no peito de Ichigo e o mata. Agora Ichigo está novamente naquela situação impossível. Em alguns instantes, Ichigo sofre uma transformação e se levanta. Ao mover sua espada, a força fora do comum acompanha o movimento da sua lâmina, cortando tudo à sua volta. Apenas o balançar da sua espada é suficiente para destruir montanhas. Sua nova forma é um Shinigami completamente hollowificado, quebrando completamente os limites que dividem Vizards e Arrancars. Ichigo agora tem uma forma completamente Hollow e completamente Shinigami. E aí, tá curtindo o resumo de Bleach? Se inscreva no canal e deixa aquele like, porque nós ainda vamos trazer muito mais conteúdo aqui nesse canal. E depois de uma luta insana com Ulquiorra, uma das melhores lutas de toda a história de Bleach, Ulquiorra perde e se desfaz como poeira no ar. Ichigo, totalmente regenerado, volta à sua forma humana. Aqui, Ichigo chegou muito perto da forma em que Aizen planejava atingir, porém praticamente sem nenhum controle dos seus poderes, restando apenas Yami no Ecomundo. Logo ele vem lutar contra os demais, e acaba sendo descoberto que ele é o Arrancar mais forte, e não é o número 10, e sim o número 0. Seu poder vem basicamente de força bruta. No mundo humano, os espadas 1, 2 e 3, vendo que não seria uma batalha muito fácil contra os Shinigamis, resolvem liberar as suas formas para ter melhor domínio nesse combate. Os capitães, não querendo perder, resolvem então acionar sua forma máxima, liberando suas respectivas bancais, e as lutas tendem a ficar equilibradas, até o momento que Wonder Whis é invocado. Apesar de ter uma forma de criança bem ingênua, é um inimigo bem forte, e é invocado então uma massa de Gillians, muito poderosos. Mas quem chega no apoio é Hiraku e todos os Vizards que aparecem para ajudar os capitães do Gotei 13 nessa batalha. Alguns ficam surpresos, pois não viam os Vizards há muito tempo. A luta se intensifica contra Bahagan, o denominado Deus do Ecomundo, e seu poder é manipular o envelhecimento. Hachi, um dos Vizards, consegue vencê-lo através de uma estratégia de manipular os seus poderes contra ele mesmo, restando agora apenas Stark e Harribel para serem derrotados. Todos os esforços são voltados para deter Stark, o espada número 1,
e Kyokaro, por fim, consegue abatê-lo. Aizen fica extremamente irritado, pois não acredita que seus espadas falharam contra o Gotei 13 e começa a agir com suas próprias mãos. No Ecomundo, Mayuri consegue abrir novamente uma passagem para o mundo humano, enquanto Byakuya e Zaraki ficam lutando contra Yami, o Espada Zero. Isso porque eles tinham sido pegos em uma armadilha quando eles foram ajudar Ichigo e os outros a recuperarem Inoue, e todos eles acabaram ficando presos no Ecomundo. Ichigo e o Nohana vão de encontro ao portal aberto. O Nohana diz a Ichigo que ele é a única salvação de todos, pois ele é o único que não chegou a ver a Zanpakutou de Aizen, e por isso ele está livre do seu controle. A luta na cidade de Karakura se intensifica. Touzen começa a batalhar contra Hisagi e Komamura, onde ele mostra ter ultrapassado os limites entre Shinigami Hollow e possui uma Resurrection, igual a dos Espada. Porém, ele é derrotado. Enquanto Aizen luta com Hirako, Ichigo chega e ataca Aizen, mas não consegue fazer nada contra ele. Nesse momento, é formada uma força com todos os Shinigamis mais fortes e Vizards para lutar contra Aizen, assim tomando a frente para proteger Ichigo de não ver o poder da Zanpakutou de Aizen. Porém, os ataques dele não surtiram muitos efeitos, até o momento que Toshiro consegue atravessar o peito de Aizen com sua Zanpakutou. Imediatamente, Ichigo se assusta e grita: "Que diabos você está fazendo?" Toshiro, na verdade, atravessou o peito de Hinamori, pois ele estava em hipnose através do poder de Aizen. Yamamoto vem no meio da briga disposto a morrer e levar Aizen junto, usando todas as suas forças. Mas Aizen já havia planejado tudo isso quando criou Wonderwise para selar a Zanpakutou de Yamamoto. As chamas de Yamamoto acabaram por explodir com ele junto. Ichigo aparece e acerta Aizen e consegue feri-lo, porém o seu alto poder de cura rapidamente fecha o seu ferimento. Então ele começa um longo discurso explicando que ele sempre sabia os passos do Ichigo. Tudo que nosso protagonista se tornou foi por conta dele, desde o momento do seu nascimento, pois ele é filho de um Shinigami e de um Quincy. Devido aos barulhos de explosões das lutas que estão acontecendo, Ichigo não escuta a parte que ele é Quincy. O pai do Ichigo chega e afasta Ichigo de Aizen, e assim começa uma luta corpo a corpo contra Aizen, enquanto Ichigo começa a lutar contra Gin, que revela como a sua espada funciona. Aizen então se funde ao Ryokugou e consegue transcender qualquer limite entre Shinigami Hollow. Gin e Aizen abrem um portal e vão à verdadeira cidade de Karakura para continuarem seu plano de chegar até o rei. Enquanto isso, o pai de Ichigo leva ele para um local onde o tempo passa mais rápido, um elo que liga dois mundos, e também é extremamente perigoso ficar lá, pois ali passa um trem. Então eles conseguem dominar parcialmente o lugar para que ele não os mate ali, e treina com Ichigo para ensiná-lo a técnica secreta, o último Getsuga Tensho. O tempo lá dentro se passa bem mais rápido, e assim Ichigo consegue ganhar vários poderes e habilidades durante o treinamento ali dentro com seu pai. Enquanto Gin e Aizen estão circulando pela verdadeira cidade de Karakura, Gin revela seu plano de ter se aliado a Aizen com o intuito de matá-lo. Ele sempre foi um traidor, e quando tivesse a oportunidade, tentaria vencer Aizen. Mas Aizen, após ser violentamente ferido no peito, ainda assim não foi suficiente para derrotá-lo, e Gin é morto em seguida. Aizen não tolerou o traidor. Ichigo termina seu treinamento, agora alguns meses mais velho, tendo passado alguns instantes no mundo real, e com o cabelo mais longo, com uma aparência um pouco diferente, chega até o local onde está Aizen. Aizen não acredita no que vê, quando Ichigo segura Aizen pelo rosto e o leva rapidamente para outro local para lutarem de forma segura longe da cidade. Nesse local, mais afastado, começamos a ver o tamanho gigantesco da evolução de Ichigo. Ele segura a lâmina da espada de Aizen com as mãos nuas, e o seu poder se tornou tão grande que nem mesmo Aizen consegue sentir a sua Reiatsu. Isso porque a Reiatsu de Ichigo chegou em um lugar tão grandioso que Aizen nem sequer tem poder suficiente para compreendê-la ou senti-la. Depois de uma intensa batalha onde Ichigo tinha uma grande vantagem, Aizen sofre diversas transformações, e parece que essa luta nunca iria terminar. Afinal, Aizen é imortal e tem um poder que pode conceder a ele tudo o que ele quiser. Ele sempre acabava dando um jeito de evoluir um pouco mais. Então Ichigo toma a sua decisão de usar o poder do último Getsuga Tensho. O grande problema de usar essa técnica é porque ela é a última, ou seja, depois dela ele vai perder completamente os seus poderes de Shinigami. Mas ainda assim, ele prefere arriscar tudo para vencer a luta. Ichigo entra na sua forma Mugen, a forma final do Getsuga Tensho, e com os longos cabelos pretos e o corpo coberto de faixas e uma aura negra, assim ele dispara o poderoso último
Ichigo Getsuga Tensho em Aizen e destrói completamente a sua vitalidade e as suas capacidades de extrair poderes e fazer transformações, aniquilando Aizen, e logo ele acaba sendo selado por Urahara. 最後の月牙天将ってのはなんだこれは鬼道かそんなわけがそれは敗者の理論だ Depois dessa luta, Ichigo vai levando a vida normalmente sem os seus poderes. Aos poucos vai se acostumando com a sua vida antiga, antes de se tornar um Shinigami substituto. Mas tem uma revolta inesperada ao conhecer Ginjo, um membro da Execution, que diz que pode restaurar seus poderes de Shinigami. Ichigo tem o interesse de restaurar seus poderes para proteger as pessoas que ele ama. Os membros da Execution são humanos com habilidades especiais Fullbringers. São humanos que usam objetos nos quais eles possuem uma determinada ligação e usam a alma nesse objeto para poder liberar os seus poderes. Ginjo explica que todos os seus aliados são iguais a ele, humanos cujas suas mães foram atacadas por um Hollow. Com isso, existe certo vestígio de poder de Hollow neles. Por conta disso, eles têm interesse em ajudar Ichigo a recuperar os seus poderes. Assim, eles voltarão a ser humanos normais e ele poderá voltar a ser um Shinigami. Todo usuário Fullbringer precisa usar um objeto, algo que seja próximo da pessoa e que vai ser usado para canalizar o seu poder espiritual. Ao iniciar o treinamento, Ichigo descobre que o objeto que ele vai usar é o emblema de Shinigami substituto, e ele consegue usá-lo. Dias antes, Ishida é atacado e é gravemente ferido com o ataque de Tsukishima, e então ele vai atrás de Inoue. Sado, que estava em treinamento com Ichigo, sente a mudança na sua Reiatsu. Ichigo sabe que algo grande está para acontecer, e isso faz ele ir novamente atrás de Ginjo para alavancar os seus poderes. Enquanto Ichigo está na segunda fase do seu treinamento para conseguir dominar o seu Fullbringer, Tsukishima chega ao quartel da Execution e começa a atacar a todos, mas Ichigo começa um combate 1 a 1 com ele. Rapidamente, a batalha termina e todos que foram cortados por Tsukishima têm memórias modificadas e inseridas por ele, confusos e achando que ele é um aliado, pois ele inseriu em seus passados, usando o seu poder Book the End, ali todos, menos Ichigo, Yuko e Ginjo, foram afetados. Logo, todos os amigos de Ichigo se viram contra ele, em um mini campo de guerra contra seus amigos. Ginjo se mostra não ser um amigo, e sim um inimigo, a fim de roubar os poderes Fullbringers de Ichigo. É aí que eles descobrem que na verdade ele é um antigo substituto de Shinigami que ele enganou e treinou Ichigo para no final tentar roubar os seus poderes e recuperar os dele mesmo. A batalha fica difícil e inesperadamente Ichigo tem seu peito atravessado por uma espada, e próximo dele está seu pai e Urahara. Ele lentamente começa a ver a forma espiritual de vários Shinigamis. No céu, entre eles estão os capitães do Gotei 13 e os tenentes. E a espada que está atravessando o peito de Ichigo é a Zanpakuto de Rukia, da mesma forma que ela fez quando eles se conheceram. Ela transfere para ele parte da sua Reiatsu, não só os poderes de Ichigo, mas também todos os capitães e comandantes da Soul Society que dividiram sua Reiatsu com Ichigo, recebendo uma quantidade absurda de poder. Ichigo e sua Zanpakuto aparecem novamente com uma nova forma, e isso foi a retribuição que a Soul Society teve pelo Ichigo ter ajudado tanto eles no passado. E assim passa-se algum tempo de paz e calmaria até que se inicia a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Essa guerra, o último arco, se inicia com o desaparecimento de almas que viviam no distrito da Sereitei e com a morte de diversos Hollows. Eles não estão sendo purificados, eles estão sendo simplesmente eliminados. Juntando as peças do quebra-cabeça com todos esses fatos, Mayuri presume que os Quincy estão vivos e voltaram para buscar vingança. Eles culpam Yamamoto por não ter coragem de executar toda
da raça 1000 anos atrás, quando ele teve a oportunidade. A pequena Nell, a arrancar, surge na Terra procurando Ichigo e pedindo socorro, pois a atual líder do Ecomundo, a Alibel, a Espada 3, foi capturada por pessoas que ela desconhecia. A Alibel havia se tornado líder logo após a prisão de Aizen por conta de outros arrancars que foram mortos na batalha de Ichigo com seus amigos. Então, Ichigo volta ao Ecomundo mais uma vez, agora com o intuito de salvar seus antigos inimigos, e de lá travam a batalha com um General Quincy, onde eles descobrem que eles têm formas extremamente fortes. Após sua chegada no Ecomundo, os Quincy's caem em peso na Soul Society, exterminando vários Shinigamis. Várias mortes começam a acontecer, diversas Heihatsus começam a desaparecer. Ichigo fica em choque, pois algumas das Heihatsus que enfraqueceram e desapareceram são de Byakuya, Rukia e Abarai. Ao identificar isso, rapidamente Ichigo tenta deixar a batalha do Ecomundo e ir ver se os seus amigos estão bem. Porém, ao tentar escapar, Ichigo é preso em uma armadilha de Heihatsu, feita pelo seu adversário Quincy. Enquanto isso, na Sereitei, as lutas continuam. Muitos capitães têm suas bancais roubadas pelos Quincy's. Quando tudo parecia não ter como piorar, aparece o mestre dos Quincy's, Ivar. Yamamoto enfrenta Ivar novamente depois de 1000 anos. E durante um bom tempo, Yamamoto dominou a luta usando o poder da sua bancai ao máximo, a ponto de quase derrotar Ivar. Mas aí, ele descobre que essa versão com que ele está lutando é apenas um clone do mestre dos Quincy. Assim, o verdadeiro Ivar aparece e rouba a bancai do velho Yamamoto e o mata. Ichigo sai da armadilha de Heihatsu e chega à Soul Society. É aí que ele vê toda a destruição causada pelo ataque dos Quincy. Ivar explica para Ichigo que ele de fato não venceu a armadilha de Heihatsu, mas que ela não pode segurar Quincy's por muito tempo. Ichigo fica sem saber o que Ivar está falando, porém ele está afirmando que Ichigo é um Quincy. Vendo que Ichigo ainda não entendeu, ele diz que Ichigo precisa conhecer melhor sua árvore genealógica, se referindo à mãe de Ichigo, que era uma Quincy. E assim, os Quincy's vão destruindo a Soul Society. Todos se reúnem para socorrer os feridos. Byakuya, Rukia e Abarai estão gravemente feridos e passam por procedimentos cirúrgicos e médicos no geral. Os capitães restantes estão esperando a chegada de um grupo secreto denominado como a Divisão Zero. A Divisão Zero chega e leva Ichigo, Abarai, Byakuya e Rukia, e eles são levados a um local sagrado, o Castelo do Rei das Almas. Mas antes, eles passam por um processo de recuperação física com Tenjiro Kirinji, conhecido como o Demônio das Fontes Termais. Foi ele quem ensinou o Nohana sobre as técnicas curativas e medicinais. Sua participação na Soul Society foi na criação das fontes termais capazes de curar e restaurar a Heihatsu dos Shinigamis. Cada uma das pessoas da Divisão Zero foram partes importantes da fundação e criação das coisas básicas da Soul Society. E eles são, de certa forma, mais importantes que os próprios capitães. E em seguida, eles vão para o palácio de Hikifune. Ela era uma antiga capitã do 12º Esquadrão. Sua participação na Soul Society foi na criação da alma modificada. Ela é responsável em cuidar do Palácio dos Porcos. Enquanto Ichigo e Abarai Renji chegam no Palácio dos Corpos, Hikifune preparou um banquete para que os dois se recuperassem das suas forças e conseguissem renovar suas Heihatsus. Hikifune armazena uma grande quantidade de Heihatsu em forma de calorias, e quando ela cozinha, ela muda completamente a sua aparência, perdendo um pouco da sua Heihatsu, emagrecendo no processo. Assim, ela transfere a sua própria Heihatsu para os alimentos, e ela faz um banquete farto de Heihatsu para eles. Em seguida, eles são enviados para o Palácio do Deus da Espada. Ele é reconhecido pelo grande senso de humor e o seu jeito de ser e agir. Na verdade, ele é bem ridículo, e suas palhaçadas lembram um pouco o Killer Bee de Naruto. Sua participação na Soul Society foi a criação das Zanpakutos. Quando Ichigo e Abarai Renji chegam ao Palácio Fênix, Oetsu os levou para conhecer o local. Porém, no meio das apresentações, uma das aprendizes levou Ichigo e Abarai para uma sala secreta. Oetsu quebra a Zanpakutou de Ichigo, dizendo que ela é uma péssima espada, e Zangetsu de Ichigo foi facilmente quebrada. Ele também zombou da Zanbimaru de Renji. Logo em seguida, ele diz que vai forjar novas espadas, e para forjar as Zanpakutous novas, eles precisam sair daquela sala vivos. Existem várias Zanpakutous que vão ser seus inimigos nesse treinamento. O Nohana diz para Zaraki que ela foi a Kenpachi anterior, e os dois entram em uma batalha de vida ou morte, na qual o Nohana tem o intuito de despertar todo o poder de Zaraki Kenpachi. E Zaraki, que ama lutar e ter batalhas difíceis, se diverte muito, mesmo sem querendo e sabendo que não tinha outra opção, acaba por matar sua adversária. Assim, Zaraki atinge um novo ápice de seu poder. Ele finalmente
conhece o nome da sua espada. Voltando ao Palácio Fênix, após alguns dias duros de treinamento, Ichigo é reprovado e é enviado para conhecer suas origens, pois ele não era apto a consertar sua espada sem isso. Então, finalmente, seu pai conta a verdade sobre a sua mãe. O pai de Ichigo conta que a sua mãe, Masaki, era uma Quincy que salvou a sua vida enquanto ela enfrentava um Shinigami no processo de hollowificação. Assim, Ichigo finalmente entende e conhece sua história e volta ao Palácio Fênix para reconstruir sua Bankai. Ichigo entende que a Zangetsu que ele vê dentro de seus pensamentos é a junção do seu poder Quincy e Shinigami, e o Ichigo branco é a sua verdadeira Bankai. Ivar reuniu os Quincy para anunciar que Ishida seria o seu sucessor. A notícia não é muito bem recebida pelo esquadrão. Ivar explica a Ishida que ele é seu sucessor, porque 9 anos atrás Ishida sobreviveu ao seu ataque e com isso ele alega que ele poderá superar os seus poderes. Enquanto isso, Inoue Sado e Urahara estão no Ecomundo treinando para a guerra. Abarai e Rukia estão com a Divisão Zero e também treinam. Byakuya finalmente se recupera. Ivar leva Ishida para Sereitei e a invade. Ivar pergunta a Ishida se ele sabe o significado de Kaiser Gensang. E Ishida diz que conhece e que é uma canção do folclore Quincy. Essa canção, que é basicamente uma lenda, diz o seguinte: o rei Quincy que foi selado vai recuperar o seu coração dentro de 900 anos, o seu intelecto após 90 anos, os seus poderes em 9 anos e retornará ao mundo em 9 dias. E essa canção é nada mais nada menos do que o detalhamento da batalha que aconteceu entre Yamamoto e Ivar há 1000 anos atrás. E Ivar saiu da sua batalha praticamente sem nenhum poder. Ivar explica que quando os Quincy foram caçados pelos Shinigamis 1000 anos atrás, alguns Quincy sobreviveram e escaparam para Sereitei. E seria ali, logo, o local mais desprotegido, já que os Shinigamis viviam ali. E uma vez dentro da Sereitei, eles usaram as suas habilidades para criar uma dimensão paralela, onde eles poderiam viver tranquilamente e esperar o retorno de seu líder. Por esse motivo, também o exército Quincy atual é conhecido como Soldados Invisíveis. Hitsugaya e Soifon tiveram suas bancais seladas pelos Quincy's e estão lutando contra eles, mas até se viram muito bem sem as suas bancais. Mayuri recebe uma ligação de Urahara falando que ele descobriu uma fraqueza no método de como os Quincy roubam as bancais e que é possível recuperar assim as bancais roubadas. Para explicar isso, temos que entender que tudo que é relacionado aos Hollows são um verdadeiro veneno para os Quincy. Então, quando os Quincy são feridos por um Hollow, eles têm grandes chances de morrer. É daí também que nasce o ódio deles pelos Hollows e a vontade desenfreada que eles têm de caçar e eliminar cada Hollow que existe. E foi por causa disso que há muitos anos atrás, os Quincy e os Shinigami se tornaram inimigos. Os Quincy queriam eliminar os Hollows, que são venenosos para eles, e os Shinigamis queriam apenas purificá-los. Urahara desenvolveu uma pílula que é capaz de fazer as bancais passarem por um processo de hollowificação, mesmo que mínimo, e a Bankai se torna um veneno para os Quincy. Com isso, os Shinigamis ganham uma imensa vantagem. Ichigo termina seu treinamento e retorna a Sereitei. Sajin Komamura luta com um dos Quincy e consegue ter uma vantagem ao usar uma técnica secreta do seu clã. Essa técnica consiste na transmutação humana, onde ele entrega sua própria vida para ganhar um corpo imortal por um determinado período de tempo. Abarai e Rukia finalmente voltam a Sereitei, dessa vez muito mais poderosos e com um outro nível em suas Zanpakutos, pois finalizaram seu treinamento com a Divisão Zero. Ishida descobre então a história de Ivar, e ele tinha se juntado a ele exatamente para espioná-lo e tentar de alguma forma descobrir alguma coisa que pudesse ajudar. Ishida teve a sua mãe e outros Quincy's eliminados diretamente por Ivar. E durante esses acontecimentos, Ivar prossegue para o rei. Ele quer destruir o corpo do rei e absorvê-lo completamente. Ivar deseja esse poder do Rei das Almas porque ele quer alterar completamente as regras do mundo e a própria realidade como ela é. E a história de Ivar é simplesmente uma criança que nasceu sem poder falar, ouvir, se mover ou ter qualquer tipo de reação. As pessoas descobriram que ao tocar nessa criança, eles eram completamente restaurados, tanto de doenças quanto de ferimentos. Porém, o que estava acontecendo é que Ivar compartilhava inconscientemente, esse era o seu poder original, compartilhava parte da sua alma com essas pessoas. E depois de determinado momento dessas pessoas estarem completamente curadas, elas morriam.
viam. Isso era a alma de Ivar retornando para seu corpo. Na verdade, ele compartilhava parte da alma com as suas pessoas. A parte da alma dele que curava as pessoas absorvia todos os poderes que ainda restavam naquela pessoa e o devolviam para o seu verdadeiro dono. A alma voltava para Ivar e assim o bebê com o tempo começou a ganhar sentidos e movimentos, absorvendo a alma de centenas de pessoas. Esse fato estranhamente bizarro é a história do nascimento desse que seria o Rei dos Quincy, uma das criaturas mais poderosas que já existiu. Várias lutas continuam, entre elas a luta de Zaraki Kenpachi contra Gremmy, que possui a habilidade insana de manipular a realidade através da sua imaginação. Tudo que ele pode imaginar, ele pode criar, o tornando assim um adversário completamente insano. Kenpachi, mais uma vez, está extremamente animado com essa batalha impossível. Após tentar destruir toda a Soul Society usando um meteoro imaginário, Zaraki corta ele em pedaços, mostrando a sua Shikai. E por mais que ele imaginasse coisas grandes, ele não conseguiu imaginar algo mais poderoso do que Zaraki Kenpachi. E assim, ele acaba perdendo para o Shinigami insano. Ivar dá início ao ritual para realizar a junção de todos os Quincy's, fortalecendo ele ainda mais. Urahara providencia uma forma de levar Ichigo, Inoue e Sado para o palácio. Ivar segue passando pelo palácio do Rei das Almas e por todos os capitães da Divisão Zero. Assim, toda a Divisão Zero é derrotada e Ivar continua o caminho até o Rei das Almas. Ichigo chega ao palácio. Ichibi pede para Ichigo que pare Ivar, pois toda a Divisão Zero foi derrotada e todos só podem contar com Ichigo. Ivar chega finalmente ao castelo do Rei das Almas e crava sua espada no corpo selado do Rei das Almas. Urahara reúne todos os capitães com o intuito de levar todos eles para o palácio do Rei das Almas. Ichigo e seus amigos chegam e veem que o Rei das Almas está com a espada cravada. O corpo do Rei das Almas é o que sustenta e mantém o equilíbrio e a estrutura entre a Soul Society, o Ecomundo e o mundo real. Ivar comemora a morte do Rei das Almas, enquanto isso Urahara está ainda a caminho com os capitães para o palácio. Todos eles sentem a ausência do Rei das Almas, então o Kitaki diz que vai substituir o Rei das Almas. Enquanto isso, o capitão das 13 divisões vai até Aizen para libertá-lo. O corpo do Rei das Almas está regenerado. Enquanto isso, Ivar tenta destruir o braço do Rei das Almas. A luta entre Quincy's e Shinigamis continua acontecendo. Ivar se aproxima do braço do Rei das Almas e consome o seu poder, mas não dá conta de consumi-lo por completo. Aizen surge e os Shinigamis estão revoltados com a presença de Aizen ali. Nosso atual comandante dá uma aula de como deve-se deixar o orgulho e as diferenças de lado e unir-se para um bem maior, salvar a Soul Society, o mundo humano e até mesmo o Ecomundo. Isso encerra a briga. Próximo ao palácio, ainda temos Ichigo e seus amigos se recuperando da luta que tiveram. Nesse exato momento, enquanto todos pensavam em como chegar ao palácio novamente, Yoruichi diz que eles não devem se preocupar. E de repente, um portal se abre do Ecomundo e vemos Grimmjow e Nel do lado de Ichigo para lutar. Enquanto todos eles chegam ao palácio do Rei das Almas, eles entendem que a missão é derrotar Ivar e colocar um novo Rei das Almas no lugar. O inimigo percebe que eles estão no palácio e logo se prepara para lutar com eles. Ishida explica seu real plano. Desde o início era destruir o mundo dos Quincy's e toda a ambição de Ivar. Ichigo finalmente chega a Ivar e eles começam uma luta corpo a corpo, onde Ivar faz chacota de Masaki, a mãe de Ichigo, deixando ele extremamente furioso e forçando a chegar no seu limite. Inoue segue curando e rejeitando cada golpe que Ichigo leva, e ao forçar o seu lado Quincy, ele funde os seus poderes com Quincy, Shinigami e Hollow. Ichigo agora tem uma nova forma. Assim ele tem uma nova transformação completamente diferente e pede para que Inoue se afaste. E ele parte para cima de Ivar, atacando com tudo. O novo Rei das Almas então percebe que Ichigo ficou extremamente poderoso e que não pode dar brechas. E que Ichigo, por conta da sua genética, atingiu uma forma única, combinando todos os seus poderes. Ichigo libera sua Bankai, mas Ivar a quebra e deixa Ichigo no chão. Então o Rei dos Quincy explica que o seu poder de All Might não serve para ver o futuro, e sim para modificá-lo. A diferença do poder entre eles fica ainda maior, e Ivar assim humilhando Ichigo faz com que ele perca parte das suas esperanças. Ivar, depois de lutar muito, consegue atingir o seu objetivo e pega todo o poder de Ichigo. Aos poucos, o próprio Ichigo sente que seus poderes estão
sendo roubados. Abarai e Rukia chegam a Kurosaki, mas já é tarde demais. Todos estão sem saber o que fazer. Inoue não consegue usar suas habilidades para restaurar a Zangetsu, que foi quebrada. Então, acontece uma grande surpresa. Ichigo é atravessado por uma espada. Era o próprio poder do Book the End de Tsukushima. Com a habilidade de inserir um novo passado nas memórias de Ichigo, o Book the End fez frente ao poder de Ivar, de alterar o futuro. E assim, Inoue conseguiu rejeitar a quebra da Zanpakutou de Ichigo, trazendo ela de volta. Ivar vai até o encontro de Aizen, que ainda está selado, e o liberta. Aizen agradeceu e logo se virou contra ele. Aizen trava Ivar em uma ilusão, onde ele acha que está prestes a massacrar Ichigo. Mas Aizen está na verdade abrindo um caminho para que Ichigo chegue e atravesse sua Zanpakutou no peito de Ivar. Ele consegue sair da ilusão e Ishida atira uma flecha especial que ele tinha recebido e assim consegue interromper todos os poderes de Ivar. Ichigo tem apenas alguns segundos para atacar Ivar novamente. E assim, Ichigo acertou Ivar com o seu Getsuga Tenshou e finalmente exterminou Ivar, o rei dos Quincies. Essa foi a batalha mais dura e mais complexa já travada em toda a história. 10 anos se passaram desde o evento e toda a Soul Society está reformada. Todos vivem em paz, sossego e tranquilidade. E agora a Soul Society está para comemorar um dos dias mais importantes, a nomeação da capitã das 13 divisões, Kurikiti Rukia. O tempo passou e todos estão levando suas respectivas vidas. Ichigo e Orihime estão casados, da mesma forma que Rukia e Abarai Renji também, e eles possuem filhos. Ichigo assumiu a clínica de seu pai e Ishida se tornou médico. Sado é um lutador muito famoso e acontece que nas Sereitei surgem requisitos da Heiatsu de Ivar. Elas são detectadas e logo todos os capitães se deslocam até o local. Chegando lá, os requisitos de Heiatsu simplesmente desaparecem. Temos um flashback de Ichigo enquanto derrotava Ivar e onde ele explica que o seu ideal era um mundo onde todos fossem um único lugar, onde não houvesse medo. Então é mostrado Aizen preso e ele reflete sobre esse diálogo de 10 anos atrás e apresenta um semblante feliz. Essa risadinha de Aizen fica no mistério do que realmente está acontecendo. Ichika, Abarai e Kazuki Kurosaki são os filhos da nova geração. E a obra se encerra assim, deixando esse pequeno mistério. Esse foi um resumo completo da história de Bleach. E eu vou deixar 2 agradecimentos especiais aqui pro meu amigo Rodrigo, que me ajudou na roteirização desse vídeo, e pro Delano, que me ajudou aqui na edição. Esse resumo foi possível somente por causa de vocês. Se você que está vendo esse vídeo quer ajudar o canal de alguma forma, se inscreva, compartilhe, torne-se membro desse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.